Bom, voltamos, né? Vamos dar sequência aqui na nossa aula sobre tabelas. E aqui a gente vai fazer uma construção já, o código certinho de uma tabela, beleza? Então prestem bastante atenção, porque, como eu falei, são muitos os detalhes. Bom, vamos começar o nosso arquivo. Eu já comecei um arquivo, né? Salvei ele com o nome de tabelas.html. Vou fazer aquele truquezinho para ter o nosso cabeçalho. Idioma vou mudar para português. Vou colocar o meu título, tabelas em HTML, tá? Então só um título em si. Vou construir minha tabela aqui no corpo do meu site, né? Então vai ser após o body. Aí, beleza. Então vamos lá, pessoal. Bom, eu vou começar utilizando a tag table. Então eu sempre começo com a tag table, tá? Abri e fechei. Ele já vai colocar a tag de fechamento, eu vou passar lá para baixo. Beleza? Dentro dela eu já vou colocar agora a minha legenda, tá? O que eu quero que fique como uma legenda da minha tabela. Então eu vou colocar o caption, beleza? Vou escrever assim: a população de cada cidade e seu respectivo clima. Terminei a minha legenda. Já está aqui o barra caption, beleza? Então eu defini que essa parte é a minha legenda. Agora eu vou colocar, pessoal, TR. Por que TR? Porque é onde vai definir o começo de cada coluna, tá? Então o que eu quero no começo de cada coluna? TH, cidade. Então eu quero que tenha uma coluninha lá chamada cidade, barra TH. Eu também vou querer uma outra coluna, então TH. Essa coluninha eu vou ter a opção da data, barra TH. Eu quero uma outra coluna, tô fazendo tudo uma do ladinho da outra, tá? Então TH com a temperatura. Beleza? E eu quero uma outra coluna com a população. Então, aqui eu comecei a minha linha, né? E aqui eu fui fazendo cada coluna. A coluna da cidade, a coluna da data, a coluna da temperatura e a coluna da população. Terminei essa linha. Então, barra TR já está aqui, né? Agora eu vou começar uma nova linha, a segunda linha. Tá? O que vai ficar embaixo da cidade, embaixo da data, embaixo da temperatura e embaixo da população. Então eu começo novamente com o meu TR. Agora eu vou colocar, ao invés do TH, que era o título da minha coluna, eu vou usar o TD, tá? Que é o conteúdo da célula. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui TD. Opa, faltou abrir a tag, né? TD. Eu vou colocar nesse primeiro, pessoal, que é o do São Paulo, eu quero que ele ocupe duas linhas. Sabe quando você tem duas informações na mesma célula? A gente chama isso lá no Excel de mesclar células. Lá no slide que eu coloquei tem para vocês darem uma olhadinha. Mas é um atributo chamado Whole Span, que é o mesclar células, tá? Então eu venho aqui nesse Whole Span. Eu quero que ele ocupe duas linhas, então eu coloco o número 2. Para mim, a primeira célula que vai falar de São Paulo vai ocupar duas linhas. Então aqui eu tenho Whole Span, posso fechar a tag. Vou escrever São Paulo.
Então, esse meu São Paulo aqui, ele vai ocupar duas linhas, então eu só quero isso com ele. Do lado dele, na frente, eu quero que apareça. Então, para cada quadradinho que eu tô criando, eu tô colocando esse TD. Agosto. Beleza. De 2020. Vamos atualizar isso daqui, né? Beleza. Barra TD. Na frente, eu quero que apareça a temperatura. Porque eu estou fazendo, ó, na ordem que tá aqui. Eu coloquei o nome da cidade, coloquei a data, vou pôr agora a temperatura e na sequência a população. Então, novamente, TD. Eu vou colocar aqui, sei lá, 32 graus Celsius. Saudade do verão. Beleza? Já está o barra TD. E eu vou colocar aqui agora mais uma célula. Sei lá, 12 milhões, como estava naquele exemplo, né? Cadê meu barra? Milhões. Então aqui eu coloquei, ó, abaixo dessa opção cidade, data, temperatura e população, vai estar São Paulo ocupando duas linhas. Agosto de 2020, 32 graus Celsius e 12 milhões. Tá? Até aqui tranquilo, né? Eu vou salvar para ver como tá ficando no meu navegador. Deixa eu abrir aqui. Eu vou passar para a tela que vocês estão vendo, né? Ó. Tá bem estranho ainda, não tá? Deixa eu dar um zoom. Então aqui, ó, onde eu usei o TH, ficou assim. E onde eu usei o TD, é a informação da célula. Parece que ele não tem essa divisão, né? As linhas e as colunas. Por quê? Porque eu não formatei para que elas apareçam ainda, tá? Então, quando eu terminar de digitar a minha tabela, eu vou formatar para que elas apareçam, beleza? Mas deu para ver que a nossa tabela já está ganhando vida. Vamos ver aqui, deixa eu voltar para o VS Code. Bom, então agora eu vou continuar a minha tabela. Por que eu coloquei que São Paulo ia ocupar duas linhas? Eu vou simular aqui uma segunda informação também de São Paulo, tá? Então eu vou colocar assim, ó, TD class igual center, beleza? Fecho a tag e vou colocar aqui, sei lá, agosto 2019, como se eu tivesse feito os dados de 2 anos, só pra gente ver o exemplo, tá? 2 anos consecutivos. Vou colocar de novo um TD class. Esse class estou usando, pessoal, para quê? Para centralizar, tá? Então, TD class também vou centralizar. Agora é a temperatura, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 27 graus Celsius. Beleza. E de novo, TD class. Center. E aqui eu vou colocar, sei lá, 10 milhões. Não faço a mínima ideia, tá, da população. Bom, então aqui é só para a gente ver que eu estou utilizando esse class para poder centralizar o meu conteúdo. E essa informação, por que eu não coloquei São Paulo? Porque aqui São Paulo, ó,
já está ocupando duas linhas. Então, na primeira linha está São Paulo, e ele vai ter ocupar o espacinho de duas linhas. Na linha de baixo, o que vai mudar? O agosto, coloquei 2019, a temperatura mudou, a população mudou. Tá? Deu para entender, então, que esse hall span é só para o São Paulo ocupar duas linhas. Na primeira linha vai estar agosto de 2020, 32 graus Celsius, 12 milhões. Na segunda linha vai estar agosto de 2019, 27 graus Celsius e 10 milhões. Beleza? E esse class eu só usei para poder centralizar, tá? Então agora eu vou continuar. Vamos ver como ficou lá na verdade? Vamos ver, né? Porque é bom a gente sempre vendo e vendo se está certinho. Verificando no navegador. Ó, observaram aqui que o nosso São Paulo ele tem esses dois dados. Agosto, 2019, 2020, 32 graus, 27 graus, 12, 10 milhões, tá? Então, esse é o atributo hall span. Cadê você? Pronto. Então agora vamos colocar os outros estados, né? Antes de a gente criar a formatação. Então eu vou colocar aqui. TR para começar uma nova linha. Cadê? TD, né? Para começar a nova célula. E vou colocar nela Rio de Janeiro. Fazer bonitinho, né? Certo. Ctrl C. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Porque eu sei que eu vou colocar mais 3 informações além dela. E só vou trocar, pessoal, aquela informação que é crucial. Aqui é a data, não é? Então vou colocar aqui, sei lá, julho de 2020. Aqui embaixo, vou colocar, no Rio dizem que é bem calor, né? 35 graus Celsius. Embaixo, a população, vamos colocar aqui 6,5 milhões. Então aqui eu usei o recurso de copiar e colar só para adiantar meu lado. Vou dar uma indentação aqui, né, para ficar bonitinho, na mesma base de linha. Então já tenho a linha do Rio de Janeiro. A linha da Santa Catarina não vai obedecer a mesma ordem. Então, o que eu vou fazer? Bem preguiçosinho, né? Comecei com TR de novo. Aqui eu vou colocar Santa Catarina. A data eu vou colocar maio de 2020. Lá é mais friozinho, né? Então vamos colocar aqui uns 17 graus. E lá tem gente para dedéu. Vamos colocar 6,9 milhões. Beleza? Barra TR. Terminei minha tabela. Então agora eu vou colocar. Opa, na verdade já tinha um barra table aqui embaixo, né? Mas só para vocês verem que dá para colocar também. Bom, barra body já está aqui. Barra HTML. Vou lá no navegador, vou testar para ver se está tudo certinho. Ah, olha como já ficou. Então eu tenho aqui a cidade, São Paulo, Rio, Santa Catarina, data, agosto, julho, maio. Temperatura, cada um tem a sua. População, cada um tem a sua. Beleza? Então vocês viram que construir a tabela, por mais que tenha esse monte de detalhes, pequenos detalhes, né, vamos chamar assim, é tranquilo. O que você tem que fazer? Fazer e ir para o navegador testar. Fazer e ir para o navegador testar.
Esse monte de TD, TH, TR, com certeza vai confundir no começo. Mas quando você está fazendo assim junto, fica mais fácil. E a dica é aquela mesma, né? Tem que fazer isso, ó, várias e várias e várias vezes. Beleza? Agora, esse vídeo já está com 15 minutos, eu vou continuar. A gente vai formatar essa nossa tabela, beleza? Para formatar, a gente sabe que tem que fazer um arquivo em CSS. Então, eu vou voltar aqui no meu VS Code. Vou vir aqui no meu Explorer. E na mesma pasta que eu tenho aqui o tabelas, eu vou pegar um novo arquivo. Beleza? Eu vou chamar ele de formatação. Vou colocar formata cal tabela.css. Formata cal, eu não gosto de usar tio, não quero usar o cedilha, então vou colocar o formata cal tabela.css. Lembrando que aí vocês podem usar os nomes que vocês quiserem. Só lembrar daquelas regras de evitar usar espaço, acento e essas coisas. Então já está aqui na minha aulinha sobre as tabelas, né? Formata cal tabela.css. E vamos começar a criar o nosso CSS, nossa formatação para a nossa tabela. Eu tô com ele com o arquivo aqui ainda aberto, tá? Então quando eu precisar vir no arquivo da tabela, ele tá aqui pertinho. Principalmente na hora que eu for colocar o nosso link, né? Então vamos lá, ó. Eu vou começar formatando a tabela. Table, né? Abre chave. Eu quero margem left, que é a margem esquerda. Vamos colocar uns 30 pixels. Mas também vou colocar uma margem do lado direito. Margem right, vamos colocar, sei lá, uns 20 pixels. Eu vou colocar uma borda também. Border. A gente vai colocar esse atributo aqui, ó. Vamos ver se tem na listinha. Aqui você viu que dá a opção de a gente colocar as cores, mas também tem a opção da característica da linha. Se eu quero mudar a cor, eu só venho aqui na cor. Mas eu quero esse tim aqui, ó. Esse sim, né? A gente fala com som meio de S. É deixar a linha fininha, tá? Só que eu também vou colocar um atributo chamado Solid, que é para ela ficar bem firme, tá? Não vai ficar pontilhada. E também vou colocar uma cor, Black. Então você viu que eu posso colocando vários atributos na sequência. Atributos da borda, né? Eu vou colocar agora o Caption Side. Lembra que o Caption é legenda? Eu vou definir aonde eu quero a legenda. Eu quero ela embaixo. Bottom. Se fosse acima, top. E também vou colocar o nosso Border Collapse. Aqui eu tenho colapso, separado, inicial. Na verdade, isso aqui a gente vai conseguir ver melhor na prática, tá? O que ele muda. Eu já mostro para vocês. Mas tudo aqui são características da tabela. Vou salvar com Ctrl S. Agora eu vou colocar um link, né, pessoal, para esse meu CSS lá no meu HTML. Então eu voltei aqui na minha tabela, vou lá na minha região do cabeçalho, fazer aqui em cima do title, tá? Então, vamos colocar aqui link. Link rel. Aqui a gente sabe tem que colocar style sheet. Beleza. href. É o meu arquivo, né, que eu vou estar vinculando a essa minha tabela. Então eu vou colocar aqui o formatacal tabela. Cadê? .css.
Foi o nome exato que eu salvei, né? Eu vou colocar o type. Deixa eu tirar esse zoom daqui que eu não estou conseguindo ler. Text CSS. Text entre aspas aqui, né? Bonitinho. Prontinho. Vou dar um Ctrl S. Vamos ver se deu certo. Ó, então já coloquei a borda já deu certo, a margem aqui, ó, margem esquerda, margem direita, tá? A legenda, ó, ficou aqui embaixo. Aqui tá com zoom, tá, pessoal? Por isso que tá bem grandão assim, mas, ó, ela é bem pequena no tamanho real, tá? Vamos formatar mais coisas ainda? Lembrando que eu coloquei a borda preta, por isso não ficou sem cor nenhuma, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu VS Code e para minha formatação. Da tabela, vamos manter nesse ponto aqui. Deixa eu só voltar aqui e fechar. Cadê nossa chave? Vou formatar agora, pessoal, atributos para o plano de fundo. Vamos colocar algumas cores aí e vamos ver se dá certo. Então vamos começar, ó, com as células. TH. Beleza. No TH eu vou colocar só um background color por enquanto. Vou escolher uma cor aqui. Beleza? Vou dar um Ctrl S e vou no meu navegador ver se deu certo. Beleza? Então, no meu TH, lembra? Só aonde eu usei TH que vai estar mudando a cor. Então, TH, o comecinho da coluna, eu defini esse atributo, tá? Só que eu vou colocar agora uma outra formatação para o TD, né? TD, vírgula, TH. Que vai ser as outras linhas, tá? As outras coluninhas que também tem lá. Eu vou colocar uma borda. Eu vou colocar esse código lá na aula para vocês depois terem esses comandos, tá? Vou colocar uma borda. Eu vou usar Dotted para vocês verem ela pontilhada. Dotted. Também vou colocar uma cor. Vamos colocar, sei lá, Gray. Deixa eu só tirar esse ponto e vírgula aqui, que eu não preciso dele, né? Eu posso colocar vários comandos na sequência. Vou colocar também, pessoal, um text align. Um text align. Vamos colocar a opção center. Para cada informação da célula fica centralizada, tá? E vamos colocar também um padding. Esse padding é como se fosse uma margem, só que dentro da célula, tá? Vamos colocar uns 15 pixels, tá? Então eu vou salvar aqui para a gente ver como é que fica. E vamos no navegador. No navegador, viram aqui a propriedade, linha pontilhada, dotted, né? O texto, a informação ficou centralizada, bonitinha. Ó, então já deu uma cara bem legal para nossa tabela. Daria para fazer tudo isso em HTML? Turma, até daria, mas não com essa simplicidade. Tá? O CSS é a melhor forma da gente formatar as informações. Vamos colocar mais alguns comandos aí para vocês conhecerem. TD. Só o TD agora. Eu vou colocar um background color no TD, um coral.
Vamos salvar e ver como ficou. Beleza? Horrível, mas aí cada um escolhe a cor que vocês quiserem aí, beleza? Vocês que lutem. Turma, então assim, a gente pode ficar aqui horas formatando, vendo alguns recursos a mais, só que deu para entender a nossa base, né? Deixa eu só formatar aqui a nossa legenda. Lembra, a gente não tinha uma legenda lá? Com a tag caption? Deixa eu mostrar para vocês que também dá para formatar ela. A chave aqui. No nosso caption eu vou colocar o quê? Eu vou usar o font style. Vamos deixar em itálico, bonitinho. Deixa eu ver aqui o tamanho. Eu vou colocar só um espacinho entre ela e a nossa tabela, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Padding, top, espaçamento em cima da legenda. Eu vou colocar sei lá, uns 10 pixels. Tá? Então esse padding top é um espaçamento que vai ter, tipo, como se fosse espaçamento entre linhas, sabe? Então top a gente sabe que é acima. Espaçamento acima da nossa legenda, o que a gente sabe que tem a tabela, eu quero que tenha um espacinho ali de 10 pixels. Beleza. Vou salvar. E vamos atualizar. Ó a legenda. Negrito, aliás, desculpa, em itálico, e aumentou esse espacinho acima dela. É o padding top. Pessoal, eu vou interromper o vídeo por aqui. Eu vou colocar esse código lá na aula para vocês, junto com o vídeo, tá? Para vocês consultarem. Eu vou incluir mais recursos de formatação em CSS, para vocês irem testando e irem brincando. E qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Estudem, pratiquem e fiquem atentos aos exercícios que eu vou deixar lá na aula. Nos slides tem exercícios, mas eles são propostos, para vocês praticarem. Para me entregar, eu vou deixar disponível lá na aula, beleza? Então, por enquanto é isso. Um bom estudo para vocês.